Bom dia, gente. Hoje a gente continua trabalhando sobre o continente americano e a gente vai trabalhar hoje sobre as diversas paisagens da América. Tá falando um pouquinho sobre essas diversidades que o continente americano ele atribui, né? Fatores como a origem, a formação da população dos diversos países, né? Faz com que essas paisagens elas se tornam heterogêneas, diversificadas no meio geográfico, tá? Então vocês podem estar acompanhando a página 58. Aqui a gente trabalha um dos tópicos do livro falando sobre as paisagens naturais da América. E uma das características aqui que influencia essas paisagens naturais, gente, é a questão da latitude, tá? Quero mostrar aqui para vocês já sobre isso. Como vocês podem estar percebendo, tá? É muito importante a gente trabalhar essa questão da latitude aqui, porque ele fala assim que a América ela possui essa massa continental alongada referente à latitude, porque a distância de uma latitude para outra, quando eu falo de latitude, eu falo de norte e sul, e a distância de uma latitude para outra entre norte e sul é de 15 quilômetros, e isso vai influenciar também nessas paisagens naturais, a questão latitudinal, tá? Olha, o extremo norte do continente americano está localizado no Canadá a 80 graus de latitude norte. Já o extremo sul, né, que fica na Terra do Fogo, na Patagônia, está a 60 graus de latitude ao sul. Ou seja, de uma latitude para outra, de norte ao sul, é muito extenso. Isso vai influenciar também na diversidade das paisagens, professora? Vai, tá? Isso é um dos fatores da questão de latitude. Uma outra característica também referente à América é que ela é banhada o quê? Pelo Oceano Atlântico, tá? A oeste pelo Oceano Pacífico, possui áreas próximas da Antártica, zona polar sul, continente que nas últimas décadas adquiriu grande importância devido às suas riquezas naturais, e áreas próximas à Europa e à Ásia, zona polar norte, tá? Então ela é banhada pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, tá? Isso é uma das características também naturais da América. Aí aqui a gente também tem que a América apresenta uma grande extensão do território, né? Uma variedade de interligações entre os sistemas ambientais naturais e socioeconômicos, assim como diferentes lugares foram organizados de maneira diferente. Então, a extensão do seu território é uma das características também do continente americano, principalmente por ela ter uma vasta interligação entre sistemas ambientais. Quando eu falo de sistemas ambientais, eu também posso falar sobre os sistemas socioeconômicos, que isso vai influenciar muito a transformação dessas paisagens naturais da América, tá? E aqui a gente tem um pouquinho sobre as zonas climáticas da América, isso é importante a gente trabalhar, tá? Como a América apresenta uma grande extensão do seu território, né? Quando eu falo de extensão, eu falo o quê? De tamanho. Podemos encontrar uma variedade de zonas climáticas. Então, o território americano, ele apresenta o quê? Zonas climáticas, tá? Variadas. E aqui a gente, como vocês sabem, as zonas climáticas são áreas com climas distintos, tá? Seria isso, climas diferentes, que ocorrem em direção de leste a oeste em torno da Terra e podem ser classificadas utilizando diferentes parâmetros climáticos. Isso seria as zonas climáticas. Lembra das zonas climáticas que a gente estudou no ano passado? Da localização do Brasil nessas zonas climáticas? Então, aqui a gente está falando referente à América, tá? Então, as zonas climáticas, elas vão influenciar o que, professora? Vão influenciar nas paisagens naturais? Vão. Ela vai influenciar no relevo, tá? E principalmente na cobertura vegetal. Quando eu falo de cobertura vegetal, eu falo da vegetação, das florestas, das plantas. Então, ela vai ter uma influência muito importante. Aí, aqui uma outra característica também é que no extremo norte do continente encontra-se a zona glacial ártica, tá aqui. Falando, esse trecho aqui fala sobre as zonas climáticas que são apresentadas, né, na América. No extremo sul localiza-se ainda a zona temperada. A maior parte das terras pertencentes à América do Sul localiza-se entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, zona que recebe maior quantidade de radiação solar se comparada à região onde se localiza a América do Norte. Então a gente percebe que a América, por isso que ela possui, devido à sua grande extensão de território, pelo seu tamanho, essa variabilidade das zonas climáticas, mas principalmente que essas zonas climáticas elas vão influenciar no relevo e na cobertura vegetal do continente americano, tá?
Aí aqui a gente percebe, trouxe um mapa para vocês falando sobre um mapa físico, né? A gente percebe aqui, a gente dá para observar, tá? Eu quero que vocês observem principalmente aqui a legenda do mapa, devido a sua extensão. Olha como apresenta essa variabilidade, né? Principalmente quando eu falo do clima, olha. Aí a gente tem um pouquinho clima polar, temperado frio continental, temperado frio oceânico, ela tem essa variabilidade bem, né, bem acentuada, como a gente pode perceber aqui no mapa. E a gente vai trabalhar um pouquinho o relevo da América, que está na página 63, como vocês podem perceber. Então, o continente americano tem grande diversidade de forma de relevo, tá? Tem essa diversidade? Tem, gente, muito. Então, a América ela apresenta três conjuntos, isso aqui é importante, três conjuntos de relevo bem distintos, tá? Que são os planaltos a leste, as planícies e as terras baixas, ao centro, e as altas cordilheiras a oeste. Isso aqui é o que, professora? É referente ao relevo da América, tá? Ela apresenta três conjuntos distintos. É importante ressaltar isso. Três conjuntos distintos, tá, de relevo. Quais são, professora? Os planaltos, planícies, terras baixas e ou então as chamadas cordilheiras, tá? E o que seriam as cordilheiras? Para quem não sabe, as cordilheiras são formadas por dobramentos recentes e se estendem ao continente norte e sul. O que seria esses dobramentos? Seria aquela curvatura, tá? Por isso que ele fala dobramento. Se a gente for olhar uma cordilheira, principalmente a cordilheira dos Andes, né? A gente vai ver essa determinada ondulação, curvatura, tá? E aquele determinado pico, que é um sobe e desce, tá? É isso que ele fala sobre esses dobramentos, tá? Em alguns lugares recebe nome de diferente, como as montanhas rochosas. Na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes, tá? Então varia. Então é muito importante a gente ressaltar sobre essa questão do relevo da América, tá? E aqui a gente tem o mapa da América físico. Essa questão da altitude também é importante, a altitude referente ao nível do mar, tá, gente? Então, são as partes altas referente ao nível do mar. E a gente percebe que as altitudes, elas variam muito, tá? Principalmente da América do Norte à América do Sul, tá? A gente percebe que a altitude na América do Norte ela é muito mais extensiva, muito mais presente do que na América do Sul. Mas na América do Sul a gente vê mais principalmente aqui entre o Chile, que pega as Cordilheiras dos Andes, tá? São as partes bem mais altas referente aqui ao nível do mar, tá? Não esqueça. E a gente tem a atividade do livro, tá? Que vocês podem estar, a gente pode estar fazendo, tá? Que é na página, voltem lá, que é na página 58. Página 58, 58 e 59, tá? Na número 1, gente, é assim, olha, faça as atividades a seguir no caderno. Todas as atividades estão no caderno. Na número 1, diz assim, quais os trechos do texto que indicam a relação entre a sociedade e o meio geográfico? O que seria o meio geográfico? Geografia da natureza, tá? Você vai ler o texto que está na página 58 com a temática a vida no norte e a vida no sul. E você vai responder na número 1, repegando os trechos os trechos do texto e para responder essa primeira questão, tá? Que é para você o quê? Indicar a relação entre a sociedade e o meio geográfico, a relação homem-natureza, tá? Você vai ver onde é que está essa relação aqui no texto e você vai colocar partes desse texto nessa número 1. Na número 2, diz assim, as imagens, essas duas imagens que estão na página 59, retratam diferenças no tipo de produção entre norte e o sul do atual Estados Unidos. Descreva, você vai descrever, tá? As imagens e indique pelo menos 3 diferenças que há entre as relações de trabalho entre eles. Vocês estão vendo que as imagens realmente elas possuem o quê? Diferenças,
tá? Aí você vai ter que me relacionar, não esquecendo também de ler as partes da legenda de cada imagem. Então, o que você vai ver? Você vai descrever a imagem, tá? As duas imagens. Na imagem 1, é isso, isso, isso. Na imagem 2, isso, isso, isso. Você vai descrever. Aí, depois, você vai colocar a diferença, tá? Que há entre as relações de trabalho nesses lugares. A gente percebe que há a relação de trabalho é diferente na primeira imagem e na segunda imagem, tá? Aí vocês podem estar me entregando naquele mesmo jeito, bater a foto, não esquecendo o nome, tá, gente? Então, toda atividade é importante vocês estarem me entregando. Então, qualquer coisa, estarei aqui pelo Zap, somente no horário de aula para sanar as dúvidas de vocês, tá? Beijão e não esquece de dar like no canal lá da professora lá para ajudar a gente. Obrigada.